Imagine o cenário: a vasta e inexplorada floresta amazônica, uma selva cheia de mistérios, onde os sons das árvores e a umidade no ar tornam cada passo mais difícil, mas também mais fascinante. São mais de 5 milhões de quilômetros quadrados de vegetação densa, rios intermináveis e uma biodiversidade única. Para um explorador, isso é como um campo de provas. Mas para qualquer ser humano que ousa se aventurar por lá, a ameaça de perder-se no esquecimento é real. Foi o que quase aconteceu com um dos maiores exploradores da história recente, que entrou na floresta com um único objetivo: descobrir o que restava de civilizações perdidas. O que ele encontrou, porém, não apenas desafiou sua compreensão, mas também colocou em dúvida tudo o que sabíamos sobre o mundo. Eu sei, você está pensando, esse tipo de coisa só acontece em filmes de aventura, certo? Mas eu estou aqui para te contar uma história real. E acredite, você vai ficar tão imerso nela que vai se perguntar: e se eu fosse esse explorador? Eu teria coragem de enfrentar isso? O explorador em questão tinha décadas de experiência e uma equipe de especialistas em diversas áreas: biólogos, antropólogos e até historiadores. A missão? Localizar vestígios de uma tribo que, segundo lendas locais, teria desaparecido há séculos, sem deixar rastro. Alguns acreditavam que essa tribo nunca existiu, sendo apenas uma história contada por aqueles que habitavam a Amazônia. Outros, mais céticos, achavam que se tratava de uma invenção de exploradores que buscavam fama e reconhecimento. Mas a verdade estava muito mais perto do que se imaginava. No coração da selva, em um trecho que não aparecia em nenhum mapa, onde poucos ousaram caminhar, essa tribo, ou o que restava dela, ainda estava viva. E o explorador estava prestes a descobrir isso de uma forma que ele jamais imaginaria. Ao entrar na selva, o ambiente imediatamente fez o explorador sentir o peso da floresta. O ar era espesso e quente, os sons dos animais reverberavam em cada árvore, e embora a vegetação fosse densa, havia algo de estranho no ar. Algo incomum. Não se tratava apenas de uma simples expedição. Algo naquela selva parecia observá-lo, como se a própria floresta tivesse vida. Nos primeiros dias de jornada, o explorador e sua equipe estavam focados em rastrear qualquer sinal de presença humana. Não seria fácil, pois em regiões remotas como essa, até mesmo os rastros de antigas civilizações podem ser quase impossíveis de encontrar. No entanto, o que os surpreendeu foi a quantidade de animais raros que avistaram, espécies que os biólogos da equipe jamais tinham registrado. Mas, conforme avançavam mais fundo na floresta, a tensão aumentava. A selva, que parecia ser apenas uma coleção de árvores e arbustos, começou a esconder algo mais profundo. Foi então que eles encontraram algo que não estava em nenhum dos seus planos de busca. Algo que nem mesmo os guias locais falavam, mas que os aldeões, em tom de advertência, costumavam chamar de a Casa dos Espíritos. Era um antigo campo de ruínas. Ao se aproximarem, eles perceberam que as construções não eram como as de outras tribos conhecidas. Não eram simples cabanas ou aldeias feitas de palmeiras. Eram algo mais complexo, com pedras e símbolos que pareciam ter sido esculpidos por mãos que conheciam técnicas muito além do comum para aquela época. Quando a equipe se aproximou, a sensação foi imediata: havia algo mais ali. O explorador, por mais experiente que fosse, não conseguiu evitar o arrepio que percorreu sua espinha. Ele sabia que algo estava errado, algo que poderia ser muito maior do que qualquer descoberta feita antes. Ao investigar as ruínas, eles perceberam que o local estava completamente abandonado, mas ao mesmo tempo, havia sinais de que algo ou alguém ainda estava presente. Objetos simples, mas extremamente antigos, estavam dispostos de forma que pareciam formar uma espécie de mapa ou mensagem. O que estava ali, sem dúvida, não era uma civilização qualquer. Naquela noite, o explorador não conseguia dormir. As imagens das ruínas e dos símbolos gravados nas pedras não saíam da sua mente. O que aquelas marcas significavam? E mais importante, quem havia deixado tudo aquilo para trás? Ele sentia que havia algo oculto, algo guardado por gerações. Mas o que era? A madrugada foi tensa. Durante o silêncio absoluto da floresta, o som de algo que se movia nas árvores o fez saltar para fora da barraca. Olhou ao redor, mas nada estava visível.
O que ele não sabia era que estava prestes a ter o primeiro encontro com os descendentes da tribo desaparecida. Mas, antes de chegar lá, ele precisaria tomar uma decisão crucial. Continuar explorando ou voltar atrás? Afinal, ele não estava apenas lidando com animais selvagens e clima imprevisível, mas também com uma cultura que parecia ter sido esquecida há muito tempo. E o que ele descobriu ali mudaria sua vida para sempre. Nos dias seguintes, o explorador e sua equipe seguiram para o que parecia ser o centro da antiga aldeia. Eles chegaram a uma clareira imensa, onde árvores antigas, com raízes que pareciam serpentear pelo chão, formavam uma espécie de círculo natural. E ali, no meio dessa clareira, estavam eles. Não era uma visão comum, nem um encontro simples. Não eram fantasmas ou figuras imaginárias. Eram pessoas. Seres humanos, mas de uma aparência diferente, como se tivessem sido preservados pelo tempo. Seu comportamento era cauteloso, mas ao mesmo tempo curioso. Eles estavam observando os exploradores. Mas o mais chocante foi a forma como esses descendentes se vestiam. As roupas eram feitas de peles e adornos que tinham um estilo completamente diferente de qualquer tribo conhecida. Havia uma conexão com o que ele havia visto nas ruínas, mas também algo novo. Algo que ainda estava oculto. Conforme o explorador se aproximava, ele percebeu que, de alguma maneira, ele era esperado. Mas, ao mesmo tempo, não era bem-vindo. Eles tinham suas próprias leis, suas próprias regras. Ele logo descobriu que a tribo não apenas sobrevivera, mas tinha sido isolada, protegida pela selva, que parecia guardá-los de qualquer interferência externa. Mas o que era mais perturbador era a percepção de que eles sabiam mais sobre o mundo exterior do que deveria ser possível. Como essa tribo estava conectada com as outras culturas indígenas da Amazônia? Como eles conseguiram preservar tanto da sua história sem entrar em contato com o resto do mundo? Em uma noite cheia de tensão, o explorador foi levado até o ancião da tribo. O que ele ouviu nessa conversa mudou tudo. A tribo não só sabia da existência do mundo fora da floresta, mas também sabia que a grande civilização estava se aproximando. E o que eles estavam guardando, algo incrivelmente poderoso, era mais valioso do que qualquer tesouro. Agora, a pergunta que fica é: o que o explorador fez? Ele se aliou à tribo, ou decidiu continuar sua jornada, levando consigo os segredos dessa civilização perdida? O que acontece com alguém que tem acesso a um segredo tão grande, mas, ao mesmo tempo, tão perigoso? Você tem coragem de saber? E aí, o que você acha que o explorador deveria fazer? Comente abaixo, e não se esqueça de deixar o seu like se você achou essa história tão intrigante quanto eu. Quer saber o que acontece depois dessa descoberta? Inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios dessa aventura e muito mais mistérios que estamos trazendo diretamente da floresta amazônica. Nos vemos no próximo vídeo.